Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o nosso podcast de hoje, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, é um grande prazer, uma enorme satisfação estar aqui com você hoje, com todas as pessoas que nos ouvem para trocarmos ideias tão importantes do ponto de vista da filosofia à maneira clássica. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a filosofia como conexão entre a consciência e o infinito. Evidente que não vamos esgotar o tema nesse podcast e muito menos pretendemos trazer aqui verdades absolutas, mas sim conversarmos, refletirmos e através da nossa concepção e da nossa reflexão profunda, extrair as ideias que sejam mais úteis e, portanto, mais práticas para as nossas vidas. José Roberto, a filosofia sempre foi uma ponte para que o ser humano conhecesse mais sobre si mesmo, sobre o universo, sobre a vida, sobre o planeta em que ele habita, e tudo isso traz consciência e traz também essa visão de infinito. Embora no momento em que estejamos vivendo, em excesso de materialismo, nós só imaginamos que o que existe é aquilo que é material, portanto, isso é finito. Agora, dessa relação filosófica em relação ao mundo que nos rodeia, ao planeta Terra, ao cosmos, como nos ensinaram os gregos antigos, por exemplo, deriva a nossa reflexão em relação ao tema, para iniciarmos, ou seja, qual a relação que os antigos povos tinham com o planeta Terra? Essa relação de conexão, não só consigo mesmo, mas com o universo também, com a natureza, e justamente por conta desse afastamento, dessa falta de visão profunda da vida, isso vai fazendo com que a gente perca a consciência do que nós somos, qual é o nosso papel na vida, qual é o nosso papel com a nossa família, com tudo que nos rodeia, e isso também nos tira a possibilidade de infinito. Então, gostaria que você falasse dessa reflexão e o que a filosofia tem a nos dizer sobre isso para que a gente reflita e viva com mais consciência em função desses elementos que eu citei. Sim, Danilo, hoje nós temos essas ideias, como muito amplas, muito complexas, falar de universo, falar de infinito. Hoje nós temos a observação, o estudo desses elementos, e muitos outros através de uma ótica científica. E até mesmo a ciência, e a gente vê isso nos grandes cientistas, aqueles que, digamos assim, chamam a atenção mais pelas suas reflexões filosóficas sobre esses temas do que propriamente sobre a compreensão que nós temos, às vezes, das teorias que eles desenvolvem. Nós percebemos que mesmo na ciência já se tem essa percepção, de que não basta simplesmente ensinar ou divulgar às pessoas o que é o universo, as suas medidas, que isso deixa esses temas muito longe, de elementos que nos permitam nos conhecermos a nós mesmos e construirmos elo de ligação entre as pessoas, para constituir famílias, famílias harmônicas, para constituirmos relacionamentos com amigos, relacionamentos com clientes, relacionamentos com professores, alunos, etc. Enfim, que possa influenciar na sociedade. E é interessante, que todos os elementos que a ciência moderna nos traz, se nós refletirmos um pouco, ou se nós refletirmos mais profundamente, buscando principalmente a base nos antigos filósofos, nas antigas tradições filosóficas que já falaram sobre esses temas, para nós aparentemente científicos, muito específicos e muito complexos, nós vamos perceber que cada um deles tem uma relação com o nosso cotidiano. Então, veja, por exemplo, a questão da teoria da relatividade de Einstein, que faz aquela relação que tempo, espaço e velocidade da luz, elas se relacionam muito intimamente, quando um corpo, pelo menos em teoria, quando um corpo chega próximo da velocidade da luz, ele de certa maneira dobra o tempo e dobra o espaço. Então, tem aquele exemplo clássico de duas pessoas de 20 anos de idade e uma delas sai para fazer uma viagem para uma estrela que fica a 8 anos-luz da Terra. Essa pessoa vai até essa estrela na velocidade da luz, volta na velocidade da luz, e quando ela chegou, ela tem 28 anos, e a pessoa que também tinha 20 anos na Terra, essa pessoa já passa dos 40, já passa dos 50 anos, Ou seja, isso mais ou menos é um exemplo da teoria da relatividade de Einstein. E é muito interessante, que essa teoria da relatividade, ela tem cabida no nosso cotidiano, porque, veja só, mostrando essa relação harmônica entre esses elementos, a luz, o espaço e o tempo, imagina se nós pudéssemos aplicar isso nos nossos relacionamentos, onde, por exemplo, eu tenho consciência de que os meus conhecimentos, as minhas opiniões, elas são relativas, ou seja, elas são válidas para mim, não necessariamente são válidas para o outro, percebe isso?
Então é muito interessante isso, né, que se nós aplicássemos a teoria da relatividade, que é uma teoria científica muito ampla, fala como funciona o universo aos nossos relacionamentos humanos, né, nós poderíamos conviver melhor, sem muitas brigas em termos de questões políticas, religiosas, ideológicas, né, em termos de divergência de opiniões. Outra teoria científica moderna, né, bastante divulgada aí pelos meios de comunicação de massa e etc., que cria importantes discussões entre as pessoas, é, por exemplo, a teoria do emaranhamento quântico, né, que diz que duas partículas podem estar milhões de luz de distância uma das outras e as duas têm um movimento praticamente idêntico. Ou seja, se uma, né, está se movendo para cima, a outra, milhões de anos distante dela, também está movendo e ao mesmo tempo. Ou seja, basicamente os cientistas não entendem como isso acontece, porque é como se a transmissão de movimento de uma para outra ignorasse a distância do espaço, porque deveria levar muitos e muitos séculos para que a outra se movimentasse, né, espelhando. Mas não, se descobre e se sabe que as duas se movimentam apesar da grande distância, ou seja, a transmissão do movimento de uma para outra, né, se dá numa velocidade maior que a da luz, o que em teoria é impossível. Aí nós poderíamos nos perguntar, bom, mas o que é que isso tem a ver com a nossa vida cotidiana? Tem a ver, né, Danilo, que, por exemplo, a mesma questão do relacionamento, né? Quando nós encontramos em nós um ideal que outra pessoa pode também se identificar, né? Um ideal de vida, um ideal de crescimento, um ideal filosófico, vamos dizer assim, um ideal humanista, e a outra pessoa também se identifica com o mesmo ideal, apesar das nossas diferenças, em muitas circunstâncias, principalmente para atender à realização disso que nós vamos considerar como algo, né, que nos aproxima, essa distância ela também se rompe. É uma outra questão também, às vezes, pelas nossas divergências políticas, pelas nossas opiniões pessoais, nós nos afastamos uns dos outros. E não precisa ser assim se nós temos alguns elementos que nos conectam. Então, uma relação entre o ser humano e o universo é buscarmos aproximar os conhecimentos científicos de hoje de alguns conhecimentos científicos que já existiam, por exemplo, né, na época dos filósofos estoicos, os filósofos platônicos, que já eram expressados pelos filósofos chineses, tibetanos, gregos e romanos. Marcião, por exemplo, né, que era um filósofo neoplatônico, ele considerava que o universo é um grande ser vivo. E que esse universo, como o grande ser vivo, né, ele pode ser ao mesmo tempo, apesar de gigantesco, enorme para os nossos padrões, ele pode ser percebido, ou algo dele pode ser percebido em todas as coisas. Ou seja, ao considerarem, né, os filósofos neoplatônicos, os Marcião, Platão, Plotino e muitos outros, a considerar a natureza, o universo como uma expressão de ser vivo, eles consideravam que o ser humano também, bom, eles sabiam, né, o ser humano também é algo vivo, então eles espelhavam isso na natureza. E ao mesmo tempo que eles espelhavam isso na natureza, em cada elemento que compunham a natureza, eles percebiam algo da natureza ou algo da identidade aparente ou algo da identidade fundamental do universo. Então eles consideravam que as pedras também estão vivas. Eles consideravam, bom, para nós é óbvio, né, que os vegetais estão vivos. Eles consideravam óbvio também para nós, até para nós, né, que os animais estão vivos. Eles também consideravam, né, que o universo ele demonstra de uma maneira muito evidente, né, no seu gigantismo, uma ordenação, né, um encadeamento lógico entre as coisas pequenas e as coisas grandes. Entre os objetos simples e os objetos complexos existe um encadeamento entre as coisas. Então eles percebiam a mesma lógica e a mesma inteligência em cada um dos componentes da natureza, né? Para eles existe uma inteligência nas pedras, uma inteligência nos cristais, existe um encadeamento, existem pedras que são mais brutas, pedras que são mais preciosas, pedras que são muito mais preciosas que outras, como o diamante em comparação à esmeralda. Então percebe isso, Danilo? Essa é uma relação que, se nós agregarmos, né,
tirando da tradição humana aos nossos conhecimentos científicos, começamos a ver a natureza de uma outra maneira e, consequentemente, a nossa relação com essa natureza, com esse universo e com o ser humano, né? Ou seja, uma relação entre as coisas do universo e com o ser humano. E a nossa vida ela começa a ganhar uma outra dimensão, uma nova dimensão de consciência. E você usou uma palavra muito importante, José Roberto, que é a palavra conexão, ou seja, a conexão entre as coisas. E é tanto materialismo esse momento em que vivemos, em que tudo que a gente faz tem que ter uma finalidade econômica, que é também material, para que a gente tenha mais bem materiais, enfim, e tudo o que decorre desse excesso de materialismo faz com que a gente perca a finalidade das coisas. Uma finalidade, eu não diria nem espiritual, que é muito amplo, mas uma finalidade moral, que nos leva ao aspecto espiritual. A filosofia ela vai falar sobre essa ideia da matéria, da importância que tem a matéria, como você falou das pedras, que elas têm vida também, e que tudo que é material tem a sua importância e não estamos negando isso de maneira alguma. Mas a filosofia enxerga a matéria como algo fundamental, como uma forma de expressão, só que ela advém de um outro plano. É como aquela frase que nós repetimos tantas e tantas vezes do Pequeno Príncipe, né? Onde ele diz que o essencial é invisível aos olhos. E isso a gente faz muitas das vezes de maneira inconsciente, porque tudo que existe no mundo manifestado é a sombra de algo que existe em um outro plano, como nos ensinam todas as filosofias tradicionais de milênios atrás. Portanto, eu gostaria que você falasse, então, dessa relação filosófica com a matéria e o que nós podemos aprender dessas reflexões para as nossas vidas. Sim, Danilo, até as teorias científicas, né, a partir do século XVII, século XVIII, notadamente no século XIX, né, de uma maneira mais abrangente, até mais técnica a partir do século XX, não tem um consenso do que é a matéria. Existem aquelas posições que consideram a matéria como algo inerte e que alguma coisa, digamos assim, diferente da matéria a anima. Existem aquelas opiniões, né, que consideram que não, é algo inerente à matéria que a anima, né? Então, nem dentro da própria comunidade científica, né, desde dos avanços a partir do século XVII em diante, né, tem um consenso do que é a matéria. Mais uma vez, né, Danilo, como a nossa ideia não é simplesmente ficar, mais trazer uma perspectiva filosófica, né, para agregarmos até mesmo as nossas concepções técnicas e científicas atuais, nós podemos utilizar como base o que a filosofia oriental falava a respeito da matéria. Para eles, o universo como ser vivo, né? E como ser vivo existe algo que o alimenta, algo que o movimenta, e como você bem mencionou aí, algo que seria invisível aos nossos olhos, né? Tanto que os antigos se referiam ao ânima, aquilo que faz com que algo inerte entre em movimento, né? Algo que não é uma propriedade intrínseca, uma propriedade própria da matéria, mas algo que, por trás dela, gera uma força necessária e capaz de movimentar a matéria. Porque senão realmente a matéria, nesse ponto, coincide com algumas das opiniões, seria simplesmente alguma coisa inerte. Mas como existe alguma coisa que é superior a ela, é invisível, né? Não só a rodeia, mas a permeia, possibilita que ela se movimente, né? E não vamos entrar aqui nas controvérsias, né, do que seria esse ânima, mas sempre nos reportando a tradição, isso que a anima seria algo superior e essencial, que seria o elemento espiritual, né, o elemento invisível, mas essencial, ainda que os olhos não consigam ver, né? E com relação a isso, com base nisso, né, tendo esse como um ponto de referência relativo, seria a matéria, então, a sua base de apoio, a sua base de expressão. Ou seja, há alguma necessidade, digamos assim, transcendental, né, nesse elemento espiritual, que necessita se plasmar, necessita se revestir de matéria para cumprir os seus próprios desígnios, né? E é justamente isso que nós observamos como um efeito na natureza, que é o movimento de todas as coisas. O movimento, na visão dentro desses filósofos, seria uma prova quase cabal de que se você está se movimentando, é porque você quer ir de um lugar para outro.
É que nem nós, né, Danilo? Queremos ir para nossa casa, temos que sair desse nosso ambiente de trabalho aqui do seu estúdio, né, e nos movimentarmos para chegar no nosso objetivo. A mesma coisa, o movimento de todas as coisas no universo, no cosmos, um movimento ordenado, um movimento encadeado, é porque todas as coisas revestidas de matéria estão indo para algum lugar. Ou numa outra palavra que a gente gosta muito de usar, né? Todas as coisas estão num processo de crescimento, num processo de autodescoberta e num processo de evolução. Inclusive nós, como seres humanos, mas também toda a natureza e todo o universo. Inclusive, só como ensejo, a nossa dificuldade humana, de todos nós, evidentemente falando, é ver as coisas só em relação ao prisma material que elas têm, ou seja, os problemas são fundamentados na matéria, a matéria é um problema, ou seja, é como se o nosso corpo físico e tudo que deriva dele fosse problemático, ruim e nocivo. E não se trata disso, se trata de que a matéria tem a sua função, as coisas existem porque existem num plano mais além do plano material e precisam se manifestar num plano material, como também nos ensinam vários filósofos e filósofas de todos os tempos. O problema é que a gente fica preso só nesse aspecto, e daí vem a dor que nos ensina Buda como veículo de consciência. Então imaginamos que a vida não tem nenhum fundamento a não ser sofrer sem nenhuma razão de evolução. E não se trata disso, né, José Roberto? Sim, Danilo, essas antigas tradições, né, que nós buscamos desenvolver nas nossas palestras, podcasts, né, vídeos no YouTube, nas nossas próprias salas de aula, né, para que, como você mencionou num determinado momento, né, para que a gente tenha uma reflexão saudável sobre isso, que contribua para que cada um de nós possa ver o nosso sentido na vida, a nossa missão na vida e cumpri-la de uma maneira honesta e autêntica para conosco mesmos, né? Ou seja, para que a gente tenha um pouco mais de consciência, né, exige que a gente entre cada vez com um pouco mais de bagagem nesses assuntos. Né? Não o evitemos, né? Não fiquemos só na superfície, mas busquemos nos aprofundar cada vez com um pouquinho mais de percepção das coisas. A gente conversou num outro podcast, né, que a história humana ela se polarizou muitas vezes, né, com relação a uma visão mais materialista da vida ou uma visão mais espiritual da vida, né? E esses grandes filósofos que nós gostamos muito de estudar, como Platão, os estoicos, Confúcio, né? Eles sempre sempre ensinaram justamente que nós devemos buscar, né, através de uma reflexão inteligente, aquilo que nos ajuda a nós entendermos qual é o nosso papel no universo, né? Para que a gente cumpra o nosso papel, grande ou pequeno, conforme nós vamos reconhecendo as nossas forças, com cada vez mais autenticidade, né? Então, o que eles consideravam é que quando o ser humano observa por analogia que o universo se move, que tudo na natureza é ordenado e que, de certa maneira, o ser humano, com uma visão ecológica de si mesmo, busca harmonizar o seu próprio movimento com isso que ele vai percebendo na vida, né? Cada vez mais ele vai tendo mais consciência de si e do que lhe cumpre fazer para se harmonizar com a natureza. Quando o ser humano ele observa a natureza e se harmoniza interiormente, ele também tem mais possibilidades de se harmonizar com o seu próximo. Se somos mais pessoas reunidas, harmonizadas entre nós e temos grandes sonhos, grandes projetos para a sociedade, esses projetos eles vão se concretizando, né? Nós vamos conseguir impactar outras pessoas, nós vamos conseguir demonstrar de uma maneira muito racional e emocional também para outras pessoas de que quanto mais próximos nós estivermos uns dos outros, né, as grandes dificuldades sociais podem ser resolvidas. Uma visão materialista, Danilo, ela tira essa possibilidade. Né? Ela tira essa possibilidade de integração do ser humano consigo próprio, com a natureza, com o sentido da vida e do movimento que nós observamos no cosmos, e a consequência lógica dessa fragmentação é que vai nos separando uns dos outros. Né? Então a visão materialista ela acaba limitando o ser humano. Acaba fazendo com que o ser humano tenha uma perspectiva cada vez mais egoísta da vida, né? Cada vez mais individualista. Ele quer construir coisas, com certeza, mas ele quer construir coisas só para si. Ou para o seu grupo familiar, ou para o seu grupo, enfim, para o grupo em que ele está inserido. Agora imagina a loucura que né, quando cada pessoa tem essa visão egoísta. Eu tenho essa visão, né, de que as coisas são para mim e você tem a visão de que as coisas são para você. Isso não vai nos aproximar.
né? Isso vai nos fazer nos digladiarmos. Imagina grupos, Danilo, né? O meu grupinho que pensa assim e o seu grupinho que pensa assado. Isso vai chegar num determinado momento, né, como as sociedades são compostas por muitos grupos diferentes, né, em que a sociedade vai ter problemas. E no passado, sempre que nós observamos a decadência de muitas, até grandes civilizações, é justamente porque as opiniões pessoais, as opiniões grupais se colocaram acima daquelas ideias, né, daqueles grandes ideais, daquelas grandes metas que ajudam as pessoas e a sociedade a se reunirem, né? Então, esse digamos assim, filosoficamente falando, né, um grande mal de qualquer dialética materialista, porque acaba disseminando essas ideias de que somos todos diferentes, não temos como nos unir, e isso em algum momento vai desintegrando a vida social, vai fazendo com que o ser humano vá perdendo o seu sentido da vida, o seu sentido de ser humano e o sentido da sua validade dentro do universo. E a filosofia, né, José Roberto, como ferramenta de vida, ela vai sempre nos ajudar, vai nos dar aportes, vai nos amparar para enfrentar a vida com mais inteligência, valor, por fim, com elementos que sejam justamente auxiliares para enfrentar essas provas que aparecem para todos nós. A vida sempre vai trazer isso como um mostruário de possibilidades para que a gente use a nossa inteligência, as nossas virtudes, assim como foi feito com Ulisses, né, nas suas provas para voltar para sua amada Ítaca, assim como nos ensinam os filósofos estoicos quando falam de virtudes e valores para enfrentar qualquer prova que a vida nos traga, com inteligência, com bom humor. Por fim, a filosofia sempre vai ser um aporte para a humanidade desde que nós saibamos utilizá-la a nosso favor, não em detrimento da própria humanidade. Então gostaria que você falasse um pouco mais dessas ferramentas e como nós podemos usá-las através de tudo isso que a filosofia nos ensina. Danilo, realmente é uma tarefa bastante ampla, né? E é justamente por isso que nas escolas de Nova Acrópole, em mais de 60 países, né, a gente busca fazer um estudo principalmente, né, das bases para que a gente tenha ideias bastante razoáveis, né, para aplicarmos no nosso cotidiano, né? E essa busca ela é feita através do estudo de filósofos tanto do Oriente como do Ocidente, né? Filósofos gigantescos como Platão, filósofos gigantescos como Lao Tse, né? Escolas como a estoica que você já mencionou, escolas como a de Platão e mesmo os neoplatônicos, né? Porque é importante nós nos acercarmos, não simplesmente compartilharmos opiniões, né? Mas nos acercarmos de outros elementos que cada vez vão dando mais base, de mais cimento, né, para sustentação dessas colunas que tem que ser muito fortes, né, porque o ser humano hoje ele tem um direito a ideias muito fortes, né, a ideias muito aproximadas desse sentido do movimento da vida, para que ele possa aplicá-las com muita segurança, né, em si próprio e também no meio ambiente em que o toca, né. E a filosofia, a maneira clássica, busca justamente resgatar, né, Danilo, essa visão ampla para que nós possamos exercitar com cada vez mais liberdade, né, a nossa liberdade de critério, e com isso podermos tomar as melhores decisões. Melhores decisões não somente no nível pessoal, né? Também no nível pessoal, mas não nos falta esse critério hoje em dia, para que nós possamos ter melhores critérios para tomarmos melhores decisões que nos ajude a nos harmonizarmos, a nos sentirmos cada vez mais nos harmonizando com esse sentido de movimento da natureza e de movimento do universo. Parte do ser humano é material. Mas, segundo essas tradições, né, muito amplas que nós estudamos, parte do ser humano também tem um elemento sutil, um elemento espiritual. Aliás, um elemento sutil é um elemento espiritual. Os gregos mesmos, né, quando eles se referiam ao ser humano, eles diziam que o ser humano ele é composto de 3 elementos. Né? O elemento mais material, né, que é o que nos ajuda a nos colocarmos em contato com as coisas concretas do mundo que nos cerca. O elemento psicorracional, né, que são a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que é a sede do nosso raciocínio, da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de memória.
né? Então esses seriam os dois elementos básicos, mas o fundamento seria justamente aquilo que dá movimento a essas coisas, que era o que os gregos chamavam do nous, né? Que a gente poderia traduzir de uma maneira muito grosseira como a parte espiritual do ser humano. Então esse é um aporte do estudo da tradição filosófica de todos os grandes filósofos e de todos os grandes povos, porque todos eles vão descrever o ser humano não apenas de uma maneira material, mas também de uma maneira mais interior, né? Uma maneira mais espiritual, e de que através de uma vivência de valores de generosidade, de fraternidade, ou seja, de valores éticos e de valores morais, o ser humano ele vai construindo uma experiência até científica consigo próprio. Ele mesmo vai constatando dentro de si a realidade desses elementos. Ele vai constatando a realidade das suas emoções e vai poder trabalhar as suas emoções. Vai poder diferenciar as boas daquelas que atravancam a sua vida e alimentar, né, os melhores sentimentos e as melhores emoções. Vai poder eliminar as suas dúvidas, vai poder eliminar a sua ignorância, substituir a ignorância pelo conhecimento, né? E isso vai nos dando cada vez mais fortaleza interior. E com isso nós vamos chegando cada vez mais, né, à nossa identidade fundamental, né, coincidindo naturalmente com o que esses grandes filósofos já ensinavam, né, mas por uma experiência minha, por uma experiência nossa, uma experiência individual, uma experiência coletiva. E quando o ser humano vai chegando nessa constatação, ele naturalmente vai construindo uma consciência, né, da relação entre ele mesmo e o universo. A natureza toda está dentro de nós mesmos, né? E a filosofia vai nos dando essa possibilidade. A natureza toda, né, Danilo, está dentro de nós mesmos, e nós mesmos podemos ir construindo, através do enriquecimento da nossa vida, dos nossos valores, essa ponte, né, entre nós e a natureza, para começar em nós mesmos e, consequentemente, com o universo e o cosmos que nos cerca. Sem dúvida, isso se trata, não é, José Roberto, de um processo de construção. É algo que demanda esforço, um esforço cotidiano, um esforço atento, consciente, com as virtudes sempre na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos também, nas ações. Desde as experiências mais triviais até as mais profundas e elevadas, a gente passa por provas que fazem com que a gente cresça como seres humanos. E em função disso, eu gostaria que você, no seu encerramento, falasse um pouco mais sobre a filosofia nesse sentido de conexão conosco mesmos, com a nossa consciência, com o infinito, porque quando a gente se conhece mais, não é, José Roberto, é como se abrisse uma infinitude de possibilidades. E isso é muito importante porque faz com que a gente busque cada vez mais essa unidade que tanto falamos e queremos encontrá-la, essa harmonia, essa paz, enfim, tudo aquilo que seja bom e valoroso para nós seres humanos. Danilo, acho que a conclusão vai bem aproveitando já a sua própria colocação final também, né? Que é um caminho só, né? É um caminho só. E são muitos caminhantes por esse caminho. Quanto mais conexão, quanto mais conhecimento, né, nós vamos tendo dessas realidades, pelo menos assim, né, esses antigos povos, esses antigos filósofos retratavam como realidades, né, quanto mais comprometimento nós vamos tendo com isso, com mais velocidade a gente vai percorrendo esse caminho. Mas se eu prefiro acampar aqui mesmo e ficar aqui horas e horas e horas, dias e dias e dias, também tenho essa liberdade de fazer isso. Então tudo se baseia, né, na liberdade fundamental do ser humano. A partir do momento em que esses valores, essa riqueza é importante para ele, ele vai caminhando com mais segurança e conforme ele vai caminhando, mais conhecimento vai se agregando, né? Então, não é um processo automático realmente, né? O próprio caminhante é que nem se a gente pensar na estrada que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, né? A estrada já está lá. Eu é que preciso tomar consciência de que aonde eu quero chegar no Rio de Janeiro. Então eu tenho que caminhar, tenho que pegar essa estrada, né? A pé ou de carro, né? O que interessa é estar na estrada. Mas se eu ficar simplesmente parado, né? Os carros e as pessoas vão passando e eu estou ali parado, né? Se eu estou a pé e caminhando, né? Há carros que estão indo mais rápido. Eu estou indo também, mas estou indo no meu ritmo.
Então, acho que a reflexão filosófica é essa, né? Que a estrada existe, ela é apontada justamente nessas grandes tradições filosóficas que já foram vivenciadas por sociedades inteiras e por indivíduos que deram até o exemplo da sua própria vida, né? Então, eles eram muito morais, né? Eles não só ensinavam, eles também agregavam a sua própria experiência nisso. E nós podemos nos refletir nessas tradições, nesses grandes filósofos do passado, nesses grandes sábios, para também termos um pouco mais de sabedoria, o que vai nos aproximarmos de nós mesmos, né? Nos permitir conviver com mais harmonia com as pessoas que estão ao nosso redor, darmos a nossa efetiva contribuição para que o mundo não seja só um mundo mais tecnológico, mas também melhor, e com isso sentir que dentro de nós mesmos nasce essa relação da nossa consciência com o infinito. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a presença do professor voluntário José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. E, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer trocarmos algumas ideias filosóficas, tanto com você, porque eu também aprendo muito com essa experiência, né? Como também com todas as pessoas que nos acompanham e que, se quiserem, podem se aproximar cada vez mais da filosofia para sentir o benefício que ela tem diretamente nas nossas existências humanas. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Você pode também seguir a Nova Acrópole através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, podem fazê-lo através também do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Héctor Berlioz e chama-se Balé dos Sílfides.